falar um pouquinho sobre a colheita e a avaliação do sêmen de pequenos ruminantes, né? O que a gente pode fazer a campo, né? Pode fazer na propriedade. O termo colheita, né? Eu costumo mais usar o termo colheita, porque a gente está lidando com material vivo, né? Então, quando a gente fala de sêmen embrião, a gente costuma usar o termo colheita e não coleta. Nós temos, no caso, a maioria, né, do rebanho ovino e caprino, a gente tem presentes na região nordeste do Brasil, né? Aqui eu coloquei em destaque a cidade de Casa Nova, que abriga atualmente os maiores rebanhos caprinos e ovinos, né, em número de cabeças. Então, a gente tem uma diversidade com relação à vegetação, você tem litoral, você tem a transição, que é o agreste, né? A maior parte está na zona considerada sertão, né? E você tem aqui os estados do Piauí e do Maranhão, como já um clima parecido com o da região norte, né? Então, o clima geralmente é quente, né? Mas a gente também tem, se a gente for pensar nos caprinos e ovinos, eles estão distribuídos em todo o país, né? E você também tem climas frios, então, e também você tem a questão da latitude que pode interferir. Aí, só para atualizar vocês, aqui é o informativo do IBGE de 2018, que mostra que cerca de 94% dos caprinos e 67% de ovinos estão na região Nordeste, né? E os estados de Bahia e Pernambuco, eles concentram mais da metade do efetivo nacional, né? Quando você vai olhar os municípios, o município de Casa Nova, ele tem os maiores efetivos, tanto de ovinos quanto de caprinos, né? E, no caso de caprinos, dos 20 municípios com maiores efetivos, 9 estão no estado da Bahia e 11 no estado de Pernambuco, sendo Casa Nova a primeira, né? E ela também é a primeira em ovinos, seguida pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e outras cidades também da Bahia e de Pernambuco. Então, a gente tem esses rebanhos distribuídos em todo o país, concentrados mais na região Nordeste, né? Então, você tem desde caprinos e ovinos na região de Caatinga, como você tem também, né, nos Pampas. Ovinos, no caso, a criação mais para corte, né? E eles também são o maior produtor de lã do país, né? Só que ainda precisa muito investimento nessa área, né? Ainda é pouco investimento, né? E a organização também. A gente não tem tantos produtores que tenham organização, que tenha o seu manejo adequado, tem uma boa produção, né? Para fornecimento de carne, de leite. A gente tem os frigoríficos, né? Abatedouros frigoríficos que não tem uma demanda tão grande, né? Nunca usa o total desses estabelecimentos. A gente tem uma demanda muito grande ainda por carne ovina e caprina no país, né? E também a demanda para leite, né? Leite de cabra é muito alta. Então, é necessário ainda muito investimento e organização dos produtores, né? Em cooperativas, em associações, isso ajuda muito a reduzir custos, né? E a trocar experiências, né? Genética. E a gente vê que a maioria, infelizmente, ainda, né, tem esses animais como subsistência, né? Enquanto que poucos são tecnificados, poucos usam as tecnologias e biotecnologias para melhoria da sua produção, né? Então, está aí o papel do técnico, né? Está aí o papel do veterinário, do zootecnista, do agrônomo, do técnico agrícola, né? Para melhorar esses números, né? Aumentar a tecnificação das propriedades,
né, e suprir essa demanda que é tão alta. Então, se a gente for pensar em coleta de sêmen, né, para uso, seja para inseminação artificial, para transferência de embriões, ou simplesmente para controle do reprodutor, a gente tem a propriedade precisa ter requisitos básicos, né, para que a gente possa implantar essas biotecnologias. Então, não adianta você querer colocar inseminação artificial na fazenda, né, trabalhar com transferência de embriões com genética, né, melhorada, sem que você tenha a base, né? Então, a gente tem a base, é a alimentação. Então, tem que ter um bom manejo nutricional, né? Quando se fala manejo nutricional, é você ter a sua reserva de forragem, né? Você ter os animais com a alimentação correta para cada categoria, para cada fase da produção, né? Infelizmente, muitos produtores ainda não fazem uso da reserva de forragem, não fazem silagem, não fazem feno, né? Não tem a reserva para o período de estiagem, né? Então, a palestra do professor Salviano amanhã, de manhã, é extremamente importante, né? Esse assunto é um assunto que muitos produtores têm que ter essa consciência, que a gente não pode ficar só dependendo das chuvas, né? Dependendo do momento em que você tem boa forragem. Então, a alimentação é a base, né, da produção. Inclusive, o maior custo é na alimentação. E quando a gente fala em alimentação, não é só você dar comida ao animal, né? Você tem que nutrir bem esse animal. Essa alimentação tem que ser balanceada, tem que ser adequada para que ele consiga expressar o seu potencial. O manejo sanitário envolve, né, a higiene das instalações, vacinações, vermifugações. Então, isso também é extremamente importante. Se você um animal não estiver bem alimentado, ele fica doente, mas mesmo, né, com a alimentação correta, se a gente não cuidar, né, de controlar parasitos, né, as doenças na propriedade, a gente também vai interferir na reprodução, né? E o manejo reprodutivo, quando a gente fala em manejo reprodutivo, a gente tem que pensar em separação das categorias, macho de um lado, fêmea do outro, jovens e adultos também, para a gente não ter animais sendo cobertos antes da hora, né? Isso, sem isso, não tem como você pensar em implantar uma biotecnologia. Então, a gente tem que ter isso para que a gente possa fazer o planejamento adequado das estações de monta, da inseminação, para que a gente também já possa ter, posteriormente, as épocas de parição, cuidado com as crias, né? A venda dos produtos. Então, é muito importante que a gente tenha isso bem estabelecido, porque se esses dois aqui ruírem, né? Se esses dois aqui não estiverem indo bem, a reprodução não funciona, né? Ela não se estabelece. Então, a fazenda tem que ter um manejo adequado para o uso dessa biotécnica, tá? E uma coisa importantíssima que infelizmente, ainda muitos produtores não fazem, é o adequado controle zootécnico, né? A gente tem, inclusive, aí aplicativos para fazer esse controle zootécnico, né? Mas se você não tiver não for usar essa tecnologia, né? Você pode simplesmente fazer isso com, né, lápis e papel. Você anotar essas informações num caderno para você ter o controle de quantos animais você tem, quantas fêmeas, quantos machos, quem é pai de quem, né? Qual fêmea está parindo, né? Se está ciclando, quem não, né? Porque aí você faz saber quais animais estão produzindo e quais não estão. Hoje em dia você pode fazer simplesmente usando o celular. Hoje em dia tem aplicativos que você pode ter para fazer esse controle, né, do rebanho. Então, isso é extremamente importante para que você possa ter sucesso utilizando essas biotécnicas. Então, esse aqui é o sonho dourado, né? Isso aqui seria um padrão ouro para a produção de caprinos e ovinos de corte. É você ter, no intervalo de 2 anos, 3 partos, né? Isso é o perfeito, tá? Então, você tem, consideram 5 meses de gestação, né? Você desmama com 60 dias,
90 dias depois do parto, você tem a fêmea cobrindo novamente, né? Então, no intervalo de 24 meses, você vai ter 3 nascimentos, 3 aparições. Então, isso aqui seria o perfeito, tá? Mas o que a gente deve fazer é tentar chegar o mais próximo dessa perfeição, né? Claro que às vezes não é possível, mas pode-se tentar, né? Se tenta melhorar para chegar nesse perfeito. A exemplo aqui, o programa também, né, o perfeito, que seria para um animal de leite, aqui vale tanto para a vaca de leite como para a cabra de leite, né, considerando um tempo de lactação de 10 meses, né, isso seria para uma cabra de alta produção. Se for uma cabra de produção menor, esse tempo pode ser reduzido, mas aí considerando 5 meses de gestação, né, e você secar essa fêmea nos 2 últimos meses, né, você tem 10 meses de lactação, tá? Ela é coberta, né, antes, ainda produzindo leite, né? Então você vai ter um nascimento, um parto por ano, tá? Então, se a gente não puder chegar, por exemplo, né, nesse ideal, a gente deve, né, tentar, como o veterinário Carlos Souza, numa palestra que eu assisti, ele falou, isso aqui é o ideal, mas se a gente não conseguir chegar no ideal, né, vai fazendo o que dá. Então, não dá para ter 3 partos em 2 anos, faz um parto por ano, até que você consiga chegar nesse ideal. Tá? Achei muito importante essa colocação dele, porque a gente tem que fazer aos poucos para que a gente consiga corrigir os erros. Né? Com relação ao reprodutor, especificamente, já que a gente vai falar de coleta de sêmen, a gente tem que fazer um manejo adequado desse animal. Né? Então, quando a gente fala manejo sanitário e nutricional, a gente fala tanto do reprodutor como do rebanho. Né? Então, esse reprodutor deve estar com suas vacinas em dia, com o controle de verminose, né? Bem nutrido, né? Recomenda-se a aplicação do flush, né? Tanto para machos quanto para fêmeas, antes da estação de monta ou da inseminação, que é você melhorar a alimentação desse animal, né? 45 dias antes, pelo menos, começar a melhorar a alimentação a partir de 45 dias antes da estação, para que você melhore a taxa de ovulação, você melhore a qualidade de sêmen, mas muito cuidado, gente, com essa nutrição do reprodutor, tá? Tem produtores que exagera e dá muito concentrado para esse animal, e esse animal fica gordo, tá? Esse animal, às vezes, não há um balanceamento do concentrado e do mineral, do sal, né? E esse animal pode desenvolver, por exemplo, cálculos. Então, isso é extremamente grave, né? Um reprodutor com alimentação desbalanceada, porque se ele desenvolver cálculo, você tem um problema grave aí, tem animal que pode vir a óbito, tá? E se você também exagera, o animal gordo, para a reprodução não é interessante. Né? Para a reprodução é interessante que o animal tenha um score de entre 2,5 e 3,5. Né? 3 seria o ideal. Se você tem um animal que passa de 3,5, um score 4, 5, esse reprodutor já não serve, porque ele vai ficar pesado, ele vai ter dificuldade para fazer o salto. E essa obesidade pode, inclusive, ter depósito de gordura na região do bolso escrotal e prejudicar a termorregulação do testículo. Tá? E isso vai automaticamente prejudicar a produção de sêmen, isso vai cair a qualidade. Você vê um reprodutor bonito, gordo, né? Aí você acha, nossa, ele deve ter um sêmen maravilhoso. Às vezes você vai ver o sêmen dele não tá bom, porque ele tá, a sua condição reprodutiva não está adequada. Né? Então, ele não pode ser muito pesado. Eu coloco aqui a identificação do reprodutor, né? Você pode fazer com brinco, com colar, porque pode ser que a propriedade tenha mais de um reprodutor. Quando eles têm diferença em pelagem, né?
você consegue diferenciar muito bem. Mas, às vezes, você tem animais muito parecidos, é sempre bom você ter essa identificação, né, de todos os animais, para que você consiga fazer esse controle zootécnico de forma adequada. O casqueamento é interessante, você tem que manter os cascos em boas condições, porque é importante para um animal que vai realizar saltos, né, seja em monta natural, controlada, ou fazendo a doação de sêmen, então você tem que manter os cascos em dia. É sempre recomendado que você faça esse casqueamento antes da estação de monta, tá? Isso valendo para as fêmeas também. Isso valendo para as fêmeas também. Porque qualquer procedimento que vá causar estresse aos animais vai prejudicar a reprodução, tá? Então, se tiver que casquear, se tiver que tosquiar, se tiver que vacinar, vermifugar, faça tudo isso antes de você começar a estação de monta, antes de você começar o programa de inseminação. Porque, por exemplo, você faz a inseminação na fêmea e depois você faz um procedimento estressante, como um casqueamento, você aplica uma vacina, você aplica um vermífugo, e aí você pode ter perdas, né? Você pode ter abortos. Então, todo o seu trabalho, né? Você teve um reprodutor, às vezes você fez uso de protocolo hormonal, tudo vai perder por água abaixo. É tudo perdido se você faz algum procedimento que estresse os animais, principalmente logo após a inseminação. Esse momento, logo após a inseminação, logo após a cobertura, né, esse iníciozinho da gestação é extremamente importante que o animal não sofra nenhum tipo de estresse. Aí você fala assim, mas eu mudei a alimentação dele, isso não seria estressante. É estressante sim. O animal gosta de rotina, tá? Então, se você muda radicalmente a alimentação, ele vai estranhar. Isso é um fator de estresse. Então, se você tiver que mudar a alimentação, faça tudo isso antes de você começar o programa de reprodução. Aqui eu coloco um procedimento que, né, para os reprodutores que tiverem chifres com pontas, né, que possam machucar quem for colher o sêmen, ou machucar a fêmea, né, se for necessário você fazer o corte das pontas do chifre, não você fazer a descorna do animal, pelo amor de Deus. Né? Você fazer o corte das pontas para evitar acidentes. No caso de reprodutor, uma característica extremamente importante, né, que é uma característica que tem uma herdabilidade de moderada a alta, é o perímetro escrotal, tá? Então, a gente tem que ter um animal com bom perímetro escrotal, né? E isso a gente pode fazer através de uso de fitas próprias, né? Aqui um exemplo de uma fita métrica, você pode usar para fazer esse controle. E o animal deve ter um perímetro adequado para a sua idade, né? Para o seu peso, para o seu tamanho e para a idade. Lembrando que você tem, se você um reprodutor, por exemplo, com 6 meses de idade, já estaria em puberdade, tá? Mas ele ainda não tem uma produção de sêmen adequada, né? Ou seja, o perímetro escrotal dele também ainda vai modificar, né? Ele só é considerado sexualmente maduro com 2 anos de idade, tanto o bode quanto o carneiro. Tá? Então, quando ele chegar a essa idade, ele tem que ter, né, isso varia também com a raça, né? Tem raças especializadas que têm um perímetro maior, tendem a ter um perímetro maior, e raças nativas, elas tendem a ter um perímetro um pouco menor. Então, quando você avaliar os testículos, você geralmente olha, né, se são simétricos, né? Então, você vê se está compatível com o tamanho do animal. Então, aqui você já vê que há uma diferença aqui na simetria, né? Então, isso é uma coisa que você deve avaliar. Então, um animal desse aqui, ele não pode entrar em reprodução, porque isso aqui pode ser todo tipo de coisa. Você não sabe se é esse aqui que está maior ou esse aqui que está menor.
pode ser uma inflamação no testículo, no epidídimo, pode ser uma hérnia, tá? Então, o reprodutor tem que estar sempre sendo avaliado. Né? Esse aqui é um outro exemplo de um animal com, né, testículos, uma bolsa escrotal bem abaixo do ideal. Né? Então, esse animal certamente não é um animal que vai ser utilizado para reprodução, né? Então, ele seria descartado como reprodutor. Então, isso aqui não é adequado. Uma outra coisa que também a gente deve ter muita atenção com o reprodutor são os aprumos. Né? Então, o animal tem que ter aprumos normais, né? Tem que ter bons aprumos, porque isso é extremamente importante para o animal que vai fazer o salto. Então, aqui você tem um exemplo de um animal manco. Isso aqui é um reprodutor santinês, né? Que tem esse desvio na pata, tá? E esse reprodutor, ele demonstrou uma dificuldade muito grande de fazer o salto, né? Ele não conseguia se equilibrar direito, então isso prejudicou bastante. Fora que é uma característica que ele pode acabar passando adiante. Então, a gente não deve aceitar reprodutores com defeitos de aprumos. Também observar a questão de desvio de coluna, né? Animais com cifose, lordose ou escoliose também, tanto machos quanto fêmeas, né? A gente não pode aceitar. Anomalias de mandíbula também, né? O retrognatismo ou prognatismo não devem ser aceitos, né? Essas características podem ser passadas para suas crias. Esses animais têm dificuldade de aprender o alimento, né? Alguns não conseguem nem passar da fase adulta, porque eles têm problema, inclusive, para mamar, né? Para sugar o leite. Se eles passam para a fase adulta, eles não conseguem se alimentar direito. Então, se você tem, por exemplo, animais de corte, esse animal nunca vai conseguir atingir o peso de abate junto com os outros. Então, essas características devem ser observadas e o animal não pode ser utilizado com essa característica. Outra coisa é com relação ao caráter mocho nos caprinos, né? Vocês, alguns podem ter ouvido falar sobre essa característica moxa está ligada a problemas de fertilidade. Porque, por incrível que pareça, os caprinos que possuem chifres, né, essa característica de chifres é recessiva. O caráter mocho é dominante. Tá? Então, quando você vê um bode ou uma cabra com chifres, ele é um animal homozigoto recessivo. E ele não tem problema de fertilidade. Tá? Mas o caso do animal mocho, dependendo do genótipo, ele pode ter problema de fertilidade. No caso do caráter mocho, o problema de fertilidade acontece se ele for homozigoto, tá? Então, se ele for mocho homozigoto, ele vai ter problemas de fertilidade. O mocho heterozigoto é tranquilo, tá? Ele é fértil tanto quanto o animal chifrudo. Mas o mocho homozigoto, ele tem problemas de fertilidade, né? Esse problema de reversão sexual atinge as fêmeas, tá? Que apresentam vários graus de anomalias no desenvolvimento do sistema genital. E nos machos, ele provoca subfertilidade ou infertilidade, tá? Então, aí você fala assim, mas eu vou, então, usar esses aqui, tá? Mas, veja bem, se você cruza dois animais mochos, por mais que eles sejam férteis, tranquilo, você vai cruzá-los, né? Só que você tem chance de ter animais com problemas de fertilidade, né? 25% de chance de nascer um animal com problema de fertilidade, tá? Você tem 25% de chance dele nascer chifrudo, né? E os outros 50% seriam mochos férteis. Só que não é adequado que você tenha, que você corra esse risco, tá? Então, cruzar animal mocho com animal mocho, não, nem pensar. Fora de cogitação, esquece isso, tá? Então, o ideal é, sempre que você tiver um animal mocho, faça o cruzamento com um animal com chifres, que você nunca vai ter o perigo,
de nascer animais homozigotos para o caráter mocho, tá? Então, daí a recomendação de que você não tenha um reprodutor mocho na fazenda, né? Você não use o reprodutor mocho, tá? Porque você pode um dia esbarrar numa fêmea, né, mocha, e aí você tem o nascimento de animais intersexos. Então, não é recomendado o uso de reprodutores caprinos mochos naturais. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, eu peguei essa imagem aqui de internet só para mostrar a disposição dos pelos é diferente do animal chifrudo, né, um animal com chifres, do que um animal que é mocho, que nasce mocho. No caso, essa aqui foi uma cabrita que apareceu no hospital veterinário, e o produtor, né, o proprietário esteve lá dizendo o que fazia com ela. A gente não pode fazer nada, né? Não tem cirurgia para corrigir essas coisas. Então, aqui mostrando como é a parte superior da cabeça, e aqui nesse caso era um animal que tinha só essa distância aqui no genital. Esse animal é infértil, tá, gente? Não, ela nunca vai ter crias, tá? E aqui só para comparar com um cabrito, né, com chifres, aqui um animal que estava sendo feito a descorna com ferro, tá? Sendo amochado. Então, a gente tem que sempre evitar. Essa característica aqui são em vários graus, né? Tem inclusive, animais mochos, esses intersexos, que nascem, eles têm a aparência de uma fêmea. Você acha que está tudo normal. Só que eles são inférteis. E tem animais que chegam a ter hipertrofia de clitóris, né? Podem aparecer, inclusive, vários graus de masculinização. Eles, inclusive, algumas fêmeas podem ser usadas, dessas mochas intersexo, acabam sendo usadas até como rufião. Uma característica, no caso, não que é indesejável, né, mas uma característica de animais de clima semiárido, animais nativos, que é a bipartição da bolsa escrotal, tá? Então, você pode ter caprinos com bolsa escrotal bipartida. Isso não é uma característica que seja que descarte o reprodutor, tá? É só porque os reprodutores nativos encontraram essa alternativa para, né, de adaptação ao ambiente quente, tá? Aqui foi uma foto de aula prática. A gente estava numa aula prática de fisiopatologia, e aí são testículos de abatedouro. A gente percebeu aqui essa bipartição da bolsa escrotal, né? Então, isso é muito comum em caprinos de raça nativa, mas ovinos também de raças nativas podem apresentar bipartição de bolsa escrotal. É mais comum você ver em caprinos, tá? E Feliciano Silva, Nunes e Mello, em 86, publicaram esse trabalho classificando essa bipartição de 0 a 5, né? Sendo 0 a bolsa inteira e 5 como se esse macho tivesse uma bolsa escrotal para cada testículo. Né? Isso não é uma característica que vá desclassificar o reprodutor. É uma característica de reprodutores de raças nativas. Bom, passando especificamente para o método de coleta de sêmen, né? A gente tem basicamente esses dois métodos para colher sêmen de pequenos ruminantes. Né? A gente não tem como fazer massagem em glândulas, né? Isso só é possível em bovinos, porque a gente não consegue palpar esses animais. Então, para pequeno ruminante, basicamente esses dois métodos. A vagina artificial é o mais utilizado, é o mais simples, né? O sêmen próximo ao natural, né? Já que a ejaculação é a ejaculação espontânea. E a gente usa em animais condicionados e dóceis, né? O animal dócil não é um animal bobo, tá, gente? É um animal que fácil de ser manejado. É um animal que permite que você conduza ele da baia para o local com um cabresto, e um animal que ele não oferece perigo nem para quem está colhendo o sêmen, nem para a fêmea que está sendo usada ali como manequim, tá? Já o eletroejaculador, a gente usa em casos especiais.
não é toda hora que você vai usar o eletroejaculador, tá? Em casos em que o animal não consiga realizar o salto, então você tem um reprodutor que está sadio, né? Tudo ok com a reprodução dele, mas por algum motivo ele teve um acidente, machucou a pata e não consegue saltar. Então seria o caso de você fazer uso do eletroejaculador. Ou animais muito agressivos, muito bravos, né? Que você precisaria sedar para poder colher, tá? O que acontece? O sêmen colhido do eletroejaculador, ele costuma ser menos concentrado, mas calma aí. Por que o sêmen seria menos concentrado? Se o reprodutor, né, tá tudo ok. Não é que o sêmen tenha menos espermatozoides, menos células. É porque como o aparelho, né, ele acaba emitindo impulsos elétricos e ele faz contrair as musculaturas das glândulas acessórias, então acaba que estimula a liberação de plasma além do normal. Então é como se ele não tem menos espermatozoides, é como se ele tivesse mais plasma. E aí no final ele acaba ficando um pouco menos concentrado do que o colhido de vagina artificial. Então, para a gente colher sêmen de pequeno ruminante, a gente tem que seguir alguns requisitos. Então, esse ejaculado deve ser completo, tá? E sem perdas ou contaminações. Então, a gente tem que tomar cuidado para, na hora do procedimento, a gente evitar perder parte dessa amostra e evitar contaminação com sujeira, né? Evitar que o material esteja com resíduos. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não perca essa amostra e não prejudique a qualidade dessa amostra. Concentração semelhante ao ejaculado produzido por monta natural, né? Então, isso a gente consegue com vagina artificial. Com o ejaculador, a gente chega bem próximo, tá? A saúde e a libido do animal devem ser mantidas. Então, o método não deve oferecer risco ao animal. No procedimento, a gente deve evitar acidentes, né? Então, com relação ao local da coleta, né? O animal não pode sofrer quedas. E a libido do animal deve ser mantida, ou seja, o procedimento não deve ser causar danos ao animal, não deve ser uma coisa traumatizante para esse macho. Tá? Método de fácil execução, a vagina artificial seria o método mais fácil, tá? O eletroejaculador não é um método difícil, né? Porém exige um certo treinamento para usar o aparelho. E uma coisa importantíssima é a gente, né, cuidar para a sobrevivência dos espermatozoides. Então, além do material tem que estar sem resíduo, né, a gente tem que cuidar também para que a gente não comprometa a qualidade da amostra. Né? Então, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar para que a gente garanta uma boa qualidade dessa amostra. Então, para a coleta com eletroejaculador, a gente precisa dos seguintes materiais. A gente precisa do eletroejaculador. Eu coloco aqui aparelho com a bateria carregada. Por quê? Esse aparelho pode ser usado no curral ou no aprisco sem a necessidade de você ter uma tomada por perto. Esse aparelho vem com a bateria que tem uma duração muito boa. Então, se você cuidar bem desse aparelho, você pode usar ele várias vezes, tá? Mas tem uma manutenção também importante nesse aparelho que você tem que manter a bateria dele em dia, né? Então, mesmo que você não esteja usando, de vez em quando tem que ligar o aparelho para que ele possa ter a vida útil longa, tá? Dessa bateria. O gel lubrificante, a gente esse gel vai ser necessário para a gente lubrificar a probe que vai ser introduzida no reto do animal, tá? Aqui eu botei um exemplo do gel de ultrassom, que é o que a gente usa normalmente para fazer essa lubrificação. O funil pode ou não ser necessário, dependendo do tubo que você usa. Se você usar um tubo estreito, como de 15 ml, é interessante o funil. Eu coloquei aqui o exemplo do funil de silicone. Mas você pode usar um funil de plástico ou de vidro, tá? Para fazer com que não caia nenhuma gota fora do tubo.
o tubo graduado, né, que é importante que você já faz a medição do volume, e papel, toalha e gaze, por conta de tomar o cuidado de não cair, né, sujeira dentro do tubo. Então, a gente tem que também fazer a limpeza do prepúcio, né? Então, se necessário, a gente lava com um pouquinho de água morna ali e seca bem para que não caia água dentro do tubo, né? E a gente usa gaze para poder segurar ali a região do prepúcio, tá? Para que evite que o pelo fique em contato com o tubo. Com relação ao método de coleta quando é ejaculador, a contenção é importante, tá? Se você fosse escolher de um bovino, você colocaria ele num tronco e você usaria apoio de barrigueiras, né? Para que esse animal, se ele viesse a tombar, não prejudicasse o procedimento. Como o pequeno ruminante, o carneiro, o bode, são animais menos pesados, né? São animais menores, você pode fazer a coleta em 2 posicionamentos. Ou o animal em posição quadrupedal, como está aqui nessa imagem, né? Ou o animal em decúbito lateral, tá? Bom, já tive a oportunidade de fazer a coleta de um bode com ele em posição quadrupedal, tá? E ele não caiu durante o procedimento. Mas se você resolve fazer a coleta com o animal de pé, no meio do procedimento pode ser que ele resolva deitar. E aí ele vai cair por cima da sua mão, ele vai derrubar o tubo e você vai perder a amostra, tá? E ele pode acabar se machucar. Então, é interessante que você faça, já comece com o animal em decúbito lateral, né? Sempre lateral direito, sempre deixa o rumen para cima. Caso o animal comece a desenvolver timpanismo, você pode interromper o processo. Sedação. Você pode colher de um animal, né, manso, tá? Sem sedação. A sedação seria mais para um animal bravo, para que ele ele permita que a gente faça a contenção adequada. A eletroejaculação é, inclusive, um método usado para animais silvestres e selvagens. Nesses aí, sim, é feita anestesia geral. No caso de animais domésticos, como carneiros e bodes, a gente, uma sedação leve, né, uma dose bem baixinha de xilazina já ajuda. E para fazer o procedimento, você precisa esvaziar o reto, então você coloca uma luva, lubrifica essa luva, tá? E tira as fezes, né? Tira todas as bolinhas que você conseguir. E você passa o lubrificante na probe e introduz ele no reto, tá? Então, uma vez limpo o reto, você faz a lubrificação da probe e introduz no reto do animal, tá? Essas partes aqui seriam onde corrente elétrica vai ser emitida, tá? Esse aparelho aqui vai estar, esse fio vai estar ligado no aparelho. E aí, o procedimento, você vai emitir pequenos impulsos, né, com intervalos regulares. Então, você começa intervalos menores, né, e depois aumenta, tá? Sempre tendo tempo de descanso. Então, 3 segundos, depois 3 segundos de descanso. Aí, depois você vai aumentando, até o animal começar a ejacular. A ejaculação, diferente da vagina artificial, é em gotas, tá? Então, o animal não ejacula em jato, como normalmente ele faz, tá? Então, esses impulsos elétricos vão fazer contrair musculatura desde a cauda do epidídimo, né, ducto deferente, até a musculatura das vesículas seminais, próstata. Então, você vai ter o ejaculado em gotas, né? Então, é um procedimento que pode demorar, dependendo do animal, dependendo da equipe, né, 5 minutos, 10 minutos, tá? E você também tem um limite, né? Se você conseguir 1 ml, 1,5 ml desse ejaculado, já seria o suficiente para você fazer a avaliação ou até você fazer um procedimento de inseminação. Então, também não pode ser muito demorado para não estressar o animal. Então, aqui eu tenho
uma sequência de imagens mostrando uma coleta com coleta de ejaculação, coleta de sangue e coleta de ejaculação. Nesse caso aqui são de um cervídeo, né? É exatamente igual a gente faz em caprino, só que nesse caso o animal estava completamente sedado, né? Estava, ele primeiro foi sedado com uma sedação com dardo anestésico e depois foi completada a anestesia e foi feita a coleta. Então, aqui mostra a introdução da probe, tá? E a pessoa que ajuda aqui a segurar a probe, ela não toma choque, gente, porque a parte que ela segura aqui, ela não tem corrente elétrica. A corrente elétrica é só naquela parte metálica da probe, aqui nessa parte aqui, ó, onde a corrente elétrica sai, tá? Uma vez a probe colocada, você começa, aqui tem um aparelho, você vai girando o botãozinho e vai fazendo a emissão de impulso elétrico. Então, com aqueles intervalos, né, de 3 segundos de estímulo, 3 segundos de descanso, e vai aumentando aos poucos, tá? O animal tem uma contração na hora que tem a emissão desse impulso elétrico, tá? E aqui no caso, né, ele não expôs o pênis quando você está colhendo um animal, né, não sedado, eles costumam expor o pênis, então às vezes você coloca o pênis, ele pode acabar entrando no tubo, né? Então quando a gente faz aqui a coleta com a ejaculação, a gente coloca o animal de decúbito lateral e usa um tubo de 50, com uma boca mais larga, e aí você não perde nenhuma gota, porque na hora que você está emitindo choques, o animal, ele contrai, então balança, né? Ele se mexe, e aí você pode acabar perdendo essa amostra. Por isso que é interessante, às vezes, usar um funil, né? Mas como esse animal estava desacordado, estava anestesiado, então não houve necessidade de usar funil ou um tubo mais largo. Aqui, essa parte branquinha aqui, é o sêmen extremamente concentrado desse cervídeo, tá? Ele é semelhante ao sêmen de um bode, de um carneiro. Então, apesar de a quantidade pequena, não se engana, tem bastante célula. Bom, e falando da coleta com vagina artificial, a gente tem, né, o material seria a vagina artificial. A garrafa térmica seria para você colocar água quente, né, para fazer encher a vagina artificial. Funil, né, para você ligar ela ao tubo, tá? Alguns fazem uso direto do tubo no próprio material, no próprio equipamento, né? Então, usa o tubo 50 direto acoplado à vagina artificial sem necessidade do funil, tá? O tubo graduado é importante porque você vai precisar medir volume, então você já na hora após a coleta você já avalia o volume. Papel toalha para limpeza do prepúcio do animal, né? Tecido eu uso para evitar que escorra a água para a vagina artificial e essa água caia no tubo. E o manequim, que seria a fêmea, né? Artificial ou a fêmea natural em si. Só um detalhe para os tubos, aqui você tem um tubo de 50, né? Que pode ser utilizado também. A gente utiliza mais aqui os tubos de 15 ml, né? E aqui é um outro exemplo de tubo que vem de uma vagina artificial nacional, que é de vidro, né? Então, é só um detalhe com relação à graduação. O tubo de 50, ele começa a medir a partir de 5 ml. Então, como eles ejaculam menos que 5 ml, você às vezes não tem ideia do volume. Então, você vai ter que tirar desse tubo e colocar num outro local que você possa medir o volume. Então, aqui você tem 2 tubos de 15 ml, onde um deles tem a graduação só a partir de 2 ml. E outro tem a graduação a partir de 0,1. Então, esse aqui é muito bom, porque se o animal ejacula menos que 1 ml, né? Ou aqui você tem até 1,5 ml, então é mais fácil de medir. Tá? A vagina artificial é nada mais do que um tubo rígido, né? Com uma membrana. Você vai introduzir aqui água quente e ar, né? E aqui mostrando o cone, né? Que liga ela ao tubo coletor. Então, essa seria a estrutura da vagina artificial. Aqui eu estou mostrando alternativas a campo que vocês podem ter,
que é a vagina artificial caseira, né? Você pode fazer ela com um tubo de PVC, tá? Um tubo aqui de 6 centímetros aqui de diâmetro. Aqui você faz um corte de 3 centímetros aqui, né? Para introduzir o bico e você liga ele com essa massa aqui, né? Do Durepox, para fixar esse bico, tá? E passa por dentro aqui a membrana. Essa aqui é uma membrana que é vendida comercialmente, né? E aqui é um exemplo de membrana, no caso, aqui é de borracha, aqui é de látex, né? Aqui você tem outro modelo de vagina artificial, né, caseira. Aqui seria de 5 centímetros de diâmetro. É o mesmo diâmetro da vagina artificial nacional, vendida aí, que também tem essa estrutura, né, tubo de PVC. E só que a mucosa é a mucosa mais estreita, a mucosa de látex. Aqui mostramos 3 modelos, né? Esse é o modelo nacional. Esse modelo aqui é um modelo importado, só que é vendido no Brasil, tá? E essa aqui seria a caseira. Aqui mostramos tipos de tubo, de funil, sem funil de látex. Aqui é um funil de silicone para pequeno ruminante, aqui é para bovino. E aqui você pode usar também um funil de plástico, tá? Aqui elas com a válvula desrosqueada. Aqui você tem o modelo nacional. O problema dessa mucosa aqui é que ela, com o tempo, ela resseca e ela racha, tá? Então, eu acho a vida útil dessa mucosa muito baixa. Aqui mostrando uma vagina artificial caseira com uma membrana, aquela desmontada e aquela montada. Só que não basta você colocar só a membrana, tá? Quando você enche de água, pode ter vazamento aqui. Então, uma forma de você fixar seria, como eu mostro naquela imagem aqui da Nacional, você usar uma abraçadeira plástica, ou o que eu gosto de usar é a barbante, né? O barbante, ele veda bem, então você não corre risco de ter vazamentos, e se tiver vazamento, pode cair água dentro do tubo. Aqui, só comparando, a gente tem uma vagina artificial de bovino, aqui a mucosa, tá? E aqui o funil. E aqui comparando com a de pequeno ruminante, o diâmetro é idêntico, tá, gente? Só ela é mais curta, tá? Aqui a vagina a membrana, a vagina artificial de bovino, eu usei uma membrana dessa cortada ao meio e coloquei na de pequeno ruminante, tá? Isso aqui é porque ela já teve um furinho e aí a gente usou aquele truque lá que usa em câmara de pneu de bicicleta, né, para vedar o furo. Um detalhe também, a diferença da mucosa de bovino para de pequeno ruminante, essa daqui, é a questão da textura, né, do bovino é rugosa e a do pequeno ruminante é lisa, tá? Não tem diferença nenhuma, né? Os animais eles não têm preferência, né? Então você pode usar qualquer uma das duas, tá? Com relação ao treinamento de reprodutor para vagina artificial, né? Quando vocês veem na literatura, a vagina artificial tem que ser usada em animais treinados. Não necessariamente. Eu já tive a oportunidade de colher sêmen de carneiros e bodes que nunca tinham sido treinados antes, e eles permitiram que a gente se aproximasse deles para colher, tá? Por quê? Porque eram animais mansos, eram animais que eram criados, manejados dia a dia, né? Animais que são manejados com cuidado, com carinho, né? Um contato com o manejador todos os dias, eles não necessitam de treinamento, eles não se incomodam com a nossa presença ali do lado deles. Então, o que se recomenda é que quando você tem animais jovens, que serão futuros reprodutores, vocês já deixem eles terem contatos com fêmeas em si, tá? Já vejam, já sintam a fêmea em si, já se aproximem, para eles começarem a desenvolver esse comportamento de macho, tá? Mas cuidado com esse contato com fêmeas em si, né? Você não pode deixar eles junto com as fêmeas. Principalmente se tratando de caprino leiteiro, porque, não se enganem, um cabritinho de 3 meses, com aquela carinha fofa, né? Parece inocente,
mas ele pode emprenhar uma cabra sim, tá? E aí, se você deixar ele no meio das cabras, depois você vai acabar tendo surpresas com cabras prensas. Com relação à coleta, você às vezes tem animais que são tímidos, né? Que não estão acostumados, que eles ficam relutando em saltar. E uma dica é você colocar outros machos por perto na hora da coleta. Quando você for colher o sêmen, você deixa sempre perto ali, amarrado ali perto, né? Desse macho que está sendo colhido, um outro macho, porque isso acaba gerando competição. Então, se ele ficar, né, relutante em saltar, às vezes por competição, por ter outro macho ali perto, ele acaba fazendo o salto, porque eles não querem, né, perder para o coleguinha. Então, é sempre uma dica interessante você deixar um outro macho por perto, para estimular a competição. Agora, quando eles já estão acostumados com a vagina artificial, eles podem tanto usar manequins artificiais como fêmeas mansas, né? Que podem estar ou não em cio, tá? Eles não estão nem ligando. Se eles têm o costume de colher, então eles não se importam se elas estão no cio ou não, eles já têm um condicionamento, eles vão lá e colhem, tá? Então, se você está prestes a entrar na estação de monta ou fazer programar uma inseminação artificial, sempre tenha cuidado de fazer uma coleta prévia, tá? Não deixe para fazer a colheita daquele macho, né, no dia da inseminação, tá? O fato de 70% dos espermatozoides, né, produzidos pelo animal ficarem armazenados na cauda do epidídimo, se o animal fica muito tempo sem ejacular, ele acaba, esse primeiro ejaculado vem com muita célula morta, muitos espermatozoides com defeito, né, porque eles são produzidos, e se eles não ejaculam, parte desses espermatozoides sai no fluxo da urina, mas parte acaba ficando, sofrendo degeneração, e se você faz um ejaculado depois de muito tempo que o animal está sem ejacular, você pode ter um ejaculado ruim, tá? Então, é interessante que você, uma semana antes, ou, se possível, um dia antes, você faça uma coleta para poder, digamos, fazer uma limpeza desse ejaculado. Mas eu não consigo fazer isso antes. Então, a recomendação é que você despreze esse primeiro ejaculado se o animal tiver muito tempo sem fazer salto, tá? No caso da fêmea manequim, você pode usar, quando a gente fala manequim, a gente está falando tanto da fêmea quanto de uma manequim artificial, tá? Eu confesso que eu nunca vi isso aqui, né, ao vivo, um manequim artificial desse, mas isso aqui só seria para animal realmente de central, animal treinado, tá? Você pode usar uma fêmea, né, ensino natural ou ensino induzido. Bom, se você vai colher, né, de uma propriedade, pode ser que você tenha sorte de ter fêmea para você usar. E se você não tiver, né, o fêmea naquele dia, o animal só salta se tiver a fêmea. Então você vai acabar não conseguindo colher. Então, para evitar essa surpresa, é bom que você tenha certeza que você vai ter uma fêmea para que o animal faça o salto. Então, você pode induzir o cio. É interessante que você pegue uma fêmea de descarte, uma fêmea que esteja vazia, tá? E aí você faz a aplicação do hormônio. No caso aqui, eu costumo usar o cipionato de estradiol, mas você pode também usar o benzolato de estradiol. Então, a gente aplica meio ml intramuscular na fêmea 48 horas antes do dia que você vai colher o sêmen. Porque aí, quando você for colher, você tem certeza que você vai ter uma fêmea lá para ele fazer o salto. Bom, a vagina artificial, a gente vai encher ela com água quente, tá? Aqui eu uso álcool para limpar aqui esse bico, porque você vai assoprar aqui, depois você vai fechar essa válvula e vai completar com ar. Aí você vai colocar aqui um gel para lubrificar, né, para que o animal, na hora de introduzir o pênis, ele não fique com essa mucosa seca aqui. A gente simula, né, para que ela fique igual à vagina da fêmea de verdade. Eu gosto de usar essa toalhinha aqui para evitar
caso escorra água, né, ela não acaba entrando aqui e caindo no tubo. Bom, uma dica interessante, se você for colher de vários machos, é você forrar essa vagina artificial, né? Então, aqui uma dica é você usar a camisinha sem lubrificante, você corta a ponta e reveste a vagina artificial para que, ao final, você possa remover essa membrana aqui e aí você não precisa limpar essa vagina artificial, ela vai estar limpa para usar em outro animal, tá? Com relação ao procedimento em si, você vai ter a fêmea em si, né? Você vai permitir que o animal se aproxime. O técnico, ele vai ter que acabar ficando agachado ou ajoelhado, porque o animal é baixo, né? E sem faz inseminação, o animal fica numa altura do peito do manejador, tá? E você vai segurar a vagina artificial com a mão, por exemplo, eu seguro com a mão direita, então eu fico do lado direito do animal. Você tem que usar um local sombreado, né, com piso antiderrapante, tá? Sombreado porque não pode ter sol batendo no tubo, que pode matar o ejaculado. E o piso antiderrapante para que o macho não acabe escorregando e sofrendo um acidente. Então, aqui um exemplo de um piso de cimento cru. E o horário, sempre no horário mais fresco do dia, ou no início da manhã, ou no final da tarde, tá? Porque a temperatura também estressa. Então, aqui você tem uma coleta, aqui o animal já apresentando, né, exposição do pênis, mostrando que ele está reagindo à femicil. Então, aqui o técnico vai segurar no prepúcio do animal, nunca no pênis, tá? Encaixa a vagina artificial e depois o animal vai fazer uma contração, né, um empuxo, e é nesse momento em que ele ejacula. Uma ejaculação extremamente rápida, tá? E aí depois você recolhe a vagina artificial, aqui já dá para ver, né, a presença do sêmen no tubo, tá? Então aqui esse técnico fez o truque de usar a camisinha sem lubrificante, né, para forrar a vagina artificial e aqui o ejaculado ocorrido, tá? Para fazer a avaliação, a gente vai usar esses materiais, um microscópio com as objetivas de 4, 10, 40 e 100, né? De 40, 100, 400 e 1000 vezes. Banho-maria para manter o sêmen, manter o diluente sempre aquecido, né? E é interessante porque você não se preocupa se o sêmen está bem acondicionado, né? Então você programa aquecedora para que você coloque as lâminas e lamínulas aquecidas. É importante que estejam aquecidas. A gente não pode ter choque térmico, porque o choque térmico reduz a motilidade do sêmen e você vai acabar dando uma nota baixa para o sêmen por conta da diferença de temperatura, tá? Lâminas e lamínulas, pipetadores, ponteiras, limpas, sempre sem resíduo de sabão ou de formol, tá? A gente recomenda aqui para uso a câmara de Neubauer, porque, né, é pequena, é simples, né, é mais barata, um procedimento é demorado, mas a campo ela é interessante. O corante, para a gente fazer a avaliação da morfologia, e o óleo de imersão, que a gente vai usar na objetiva de imersão para avaliar a morfologia do sêmen. Então, os parâmetros avaliados tem os parâmetros macroscópicos e microscópicos, né, a gente vai falar de cada um deles. No volume, você tem o volume do caprino e do ovino, né, de meio ml, podendo chegar a 3 ml, tá? Essas são as informações do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. Então, é sempre interessante que você tenha um tubo graduado para você fazer a avaliação do volume. A cor, odor e consistência, a cor tende a ser esbranquiçada ou levemente amarelada, né? O odor é o odor próprio da espécie, a gente não deve sentir um cheiro desagradável, tá? Esse odor do bode é normal a gente sentir um cheirinho parecido com o cheiro do bode. E a consistência ela vai de leitosa a cremosa, né? Porque o sêmen é bastante concentrado. Então aqui a gente tem um exemplo
de um ejaculado com a concentração leitosa, né? Aqui um pouco leitosa a cremosa, aqui um pouco menos concentrado. Esse aqui já aquoso, né? Então, um ejaculado com pouquíssimas células. E aqui, um ejaculado onde teve a presença de urina, tá? Então, aqui você já não pode utilizar, porque esse sêmen está morto. E outro exemplo de cor que não deve ser, é esse vermelho vivo, que indica hemorragia, né? Está tendo alguma lesão em alguma parte do sistema genital desse animal. E se você tem um tubo com a cor parecida com achocolatado, então significa também lesão, né? Significa sangue coagulado. O turbilhonamento, a gente preconiza a partir de 3, tá? A gente observa com a gota de sêmen puro numa lâmina aquecida e a gente observa a movimentação das ondas dos espermatozoides. Então, a gente tem que... Vou tentar ver se o vídeo passa aqui. Então, a gente observa a movimentação aqui em forma de ondas, né? Então, quanto mais rápido, maior a nota. Aqui você tem um exemplo de um grau 5, aqui você tem exemplo de um turbilhonamento grau 4. Então, esses seriam os ideais para a gente ter, né? Quando você tem uma menor que isso, mais lenta, aí você não pode aceitar. Com relação à motilidade percentual, é interessante que seja a partir de 80%. Quando você vai usar o sêmen fresco, você aceita até 70%, tá? E vigor seria a velocidade de movimentação dos espermatozoides, também o mínimo de 3. Então, para a gente fazer avaliação, a gente tem que fazer diluição do sêmen. Então, aqui tem um exemplo de 3 diluidores que a gente pode utilizar, né? O tris, água de coco in natura e água de coco em pó. Então, o tris é muito utilizado para fazer resfriamento e congelação de sêmen de várias espécies, né? Domésticos e silvestres. E a receita, além do tris, leva uma pequena parte de frutose e de ácido cítrico. Né? Então, aqui é um exemplo de um diluente para congelação do sêmen caprino, onde você pode usar só o tris-mãe, né? Que você usa tris, defrutose, ácido cítrico e água para 100 ml. Então, esse é um exemplo que você pode usar. Mas muito mais simples que isso, você pode usar água de coco in natura, tá? Água de coco in natura seria um coco de 6 meses de idade, então essa parte aqui do coco ela estaria um pouco mais transparente, tá? E o interessante da água de coco é que no experimento foi observado que há nascem mais fêmeas do que macho, né? Quando se usou água de coco. Isso foi um experimento feito em cão, né? Mas é bem promissor, é animador a gente ter uma notícia dessa. Então, a receita é você utilizar 50% de água de coco in natura. Essa água de coco tem que ser filtrada, tá? A gente usa filtro de papel. Solução de sabe-soda 5% e água de destilado. Então, 50% de água de coco, 25% de citrato 5% e 25% de água de destilado. Então, é um diluidor excelente para fazer inseminação e para fazer avaliação do sêmen. Uma forma mais prática é você usar água de coco em pó, tá? Que a gente tem usado com sucesso para inseminação artificial de caprinos e ovinos aqui. E um pacotinho desse custa R$10 e rende 50 ml. Então, é muito prático para o uso a campo, tanto para fazer inseminação quanto para fazer avaliação de sêmen. Você pode alicotar, né, esse volume aqui e congelar e usar por até 3 meses. Então, é muito prático. Né? O vigor, a gente observa a velocidade de movimentação dos espermatozoides sendo aceitável a partir de 3. Né? O sêmen diluído, colocado numa lâmina aquecida, a gente coloca uma lamínula por cima para poder fazer essa avaliação na objetiva de 10, né? Aumento de 100 vezes. Então, você vai avaliar a motilidade de 0 a 100% e o vigor de 0 a 5, né? Sendo 0 tudo parado, né?
E o vigor você observa a partir de 3. Aqui a gente tem um exemplo de um vigor 4, tá? E motilidade de 100%, mas isso no acampo não existe. Isso aqui você está vendo uma amostra de sêmen capacitada, uma amostra de sêmen parafílico, onde os espermatozoides mortos e parados já foram removidos. Então, por isso que você está vendo aqui todo mundo se movendo, mas isso a campo não é assim que acontece. A gente tem chega no máximo a 95%, mas 100% é bem difícil. Então, vigor 5 é aquele espermatozoide bem rápido, que ele entra e sai do campo, que você mal consegue enxergar. Então, eu chamo esse espermatozoide 5 do espermatozoide de flash. A concentração espermática do pequeno ruminante chega a bilhões de células por ml, tá? Então, é um sêmen extremamente concentrado. A gente, quando faz a avaliação, a gente acha esse valor em número de células por milímetro cúbico e a gente multiplica por 1000 para ter por ml. A gente usa a Neubauer, né? Ou um espectrofotômetro, que faz essa avaliação automática, no entanto, é um aparelho caro, um aparelho delicado, então é mais para uso ao laboratório mesmo. Porém, existem uns portáteis, mas ainda assim são muito caros. A gente faz a diluição em solução formol-salina, mas se você não tem formol-salina, você está a campo, você pode usar água destilada mesmo, não tem problema, tá? E uma diluição de 1 parte de sêmen para 400 partes da solução. Aqui é a fórmula clássica, né, que a gente tem para fazer, mas também tem essa fórmula mais simples, né, você pegar o número de espermatozoides contados, vezes o fator de diluição, no caso 400, vezes o número de quadrados contados, geralmente é 5, né, se for 25 você coloca aqui 1, e 10 é a altura da câmara, é um valor fixo, você acha por milímetro cúbico, multiplica por 1000, você tem um número de espermatozoides por ml. Tá? A gente observa no aumento de 400 vezes, né? E aí você vai observar naqueles quadrados centrais, né? A câmara de Neubauer tem esses 2 quadrantes nesse desenho aqui. Então, no quadrado central, você vai fazer a contagem, 5 quadrados, sendo os 4 da extremidade do meio, né? Ou na forma diagonal. Tá? E com relação à morfologia, é interessante que a gente aceite, né, no máximo 20% de patologias, sêmen com defeito, tá? Então, isso é uma característica que está diretamente ligada à fertilidade, então, quanto maior o número de defeitos, menor a fertilidade do sêmen. A gente pode fazer com esfregaços corados ou com a preparação úmida, que é uma lâmina, uma gota de sêmen diluído entre lâmina e lamínula, só que precisa do contraste de fase, que é um microscópio que tem esse diferencial, e a campo é bem complicado, porque o microscópio é caro, né? Então, a campo é mais fácil você fazer uso do esfregaço corado. A gente faz a contagem de 200 células, sendo entre normais e anormais, e avalia normalidades de cabeça, cabeça intermediária e cauda. Aqui exemplos de classificação, que é de Bloom, bastante utilizada, defeitos maiores e defeitos menores, tá? E o esfregaço, a gente tem que ter muito cuidado para não danificar os espermatozoides, não arrancar cauda, não arrancar cabeça, e tem o procedimento de você fazer o esfregaço secar e depois corar, ou você já fazer o esfregaço misturado ao corante. Aqui vocês têm um exemplo de corante, bastante utilizado, que é a eosina migrosina, tá? O método de Hancock usa esse eosina migrosina, tem o Giemsa, tem vários outros corantes, mas esse aqui é bem prático, você pode misturar direto. Isso aqui é um exemplo de um produto nacional, usado para equino, que propõe você misturar direto na gota, tá? E ele tanto avalia a coloração vital, ou seja, os espermatozoides vivos e mortos, quanto a morfologia. Então, os vivos, eles têm a membrana íntegra, então eles aparecem transparentes, e os que estão corados, eles são considerados mortos, significa que a membrana dele estava danificada, então permitiu a entrada do corante. No caso, você pode fazer esfregaço e corar com panótico, aquele mesmo panótico que a gente usa para fazer citologia vaginal, em cadela, tá? Eu só aumentei o tempo aqui, então, em vez de ser 10 segundos, 10 segundos e 20 segundos, eu dobrei o tempo. Esse aqui é o fixador, então eu ponho 20 segundos aqui, 20 segundos aqui, 40 segundos aqui, e depois você lava a lâmina e avalia no objetivo de imersão. E, por fim, você pode utilizar
é a avaliação do pH. Você pode utilizar tanto um pH-metro portátil quanto essas fitas para medir pH, tá? E você pode também fazer, né, a contagem de leucócitos usando aquele CMT que a gente usa para avaliar leite, né? Então, você usa 1 ml do sêmen natura e 3 ml do reagente CMT. Depois de 1 minuto, você avalia e daria negativo, né? Ou seja, contaminação nula ou bem baixa, se ele tiver sem grumos e uma coloração azulada ou roxeada, como está aqui nessa imagem. E se der positivo, se tiver uma presença de leucócitos em grande quantidade, você vai ter uma consistência de grumos ou gelificado e uma coloração de azul esverdeada tendendo ao amarelo. Então, significa que tem infecção, né? Então, é algo que o técnico tem que investigar. Então, o que a gente pode considerar é que essa técnica, né, esse método, ajuda no controle da qualidade do reprodutor, né? Você pode identificar precocemente algum problema, tá? Vai ajudar na melhoria dos índices reprodutivos e da produtividade, porque você vai ter sempre, para usar essa técnica, você tem que ter um manejo, né, da propriedade bem organizado. Então, a tendência é que você melhore os índices reprodutivos e a produtividade automaticamente. Você pode planejar a venda dos produtos, né? Então, você vai planejar as estações de monta, a inseminação artificial. Então, você sabe quando é que vai ter parto, então você já pode planejar a venda do leite, a venda das crias. E isso vai gerar maior retorno financeiro, né, para o produtor, e possibilidade de crescimento. Então, ele vai manter o seu negócio e ele pode até pensar em ampliar esse negócio, o seu negócio, tá? Então, era isso que eu tinha que passar. Perdoem ter avançado um pouquinho de tempo, mas eu estou à disposição para qualquer dúvida. Segue ali no contato de e-mail, caso vocês queiram perguntar alguma coisa que não consigam fazer agora, tá? E eu estou à disposição de todos vocês e do pessoal da equipe. Obrigada. Abel? Posso tirar a apresentação? Pode sim. Okay. Queremos agradecer pela palestra, foi maravilhosa. Muitos elogios aqui nos comentários. E eu falar de uma desesperada porque eu fiquei com medo de estourar o tempo. Não, tranquilo. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, eu explico. Tranquilo. Vamos passar umas perguntas para você responder. Apesar de que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas dá para a gente responder pelo menos umas 2 perguntas. Deixa eu só selecionar aqui. Se quiser, a gente fica aqui até meio-dia, galera. Não tem problema nenhum. Bom, Laísa, numa grande propriedade, é mais interessante você fazer uso da inseminação artificial, tá? Com sêmen fresco ou resfriado ou congelado, isso vai depender do produtor, né? Sêmen congelado exige que você tenha um botijão de sêmen, um botijão de nitrogênio líquido, é uma coisa que custa, né? Então, se você tiver condição de manter um botijão de nitrogênio líquido, tranquilo. O litro de nitrogênio líquido, a última vez que eu comprei, estava R$14. Nitrogênio líquido é a versão literal de dinheiro que vira fumaça. Você compra R$14 um litro de nitrogênio líquido e só para resfriar o botijão você gasta 5 litros, né? Então, você vê literalmente o dinheiro assim evaporando. Mas semi-resfriado é interessante. E semi-fresco, você tendo o reprodutor ali do lado, você pode fazer. Monta natural, eu não recomendo para propriedade nenhuma, sinceramente, porque monta natural é você deixar o macho junto com as fêmeas soltos, sem controle nenhum. Você não sabe quando é que ele cobriu a fêmea, né? Você não tem só como saber exatamente o tempo de gestação daquela fêmea, porque você não sabe quando é que ela foi coberta, você só sabe que ela está prenha. Ela apareceu prenha. Então, é interessante você fazer a monta controlada. Então, você tem um rufião que vai detectar quais as fêmeas estão em si, e depois você vai pegar e colocar o reprodutor
só com aquelas fêmeas em si. Então, você não vai deixar o reprodutor se cansar procurando essas fêmeas em si, você vai usar, vai direcionar essa cobertura. Então, você vai saber exatamente quando é que ele foi coberto, a fêmea foi coberta. Então, você anota aquela data ali, você sabe exatamente daqui a 5 meses ela vai estar parindo. Tá? Então, eu recomendaria você usar a inseminação artificial ou a monta controlada. Tá? Certo. Só uma pergunta. Só um momento. Qual deve ser a temperatura da água? Ótima pergunta, Arthur. É o seguinte, a vagina artificial ela tem que simular a vagina da fêmea, né, da cabra ou da ovelha em si. Então, é recomendado que o interior da vagina artificial esteja entre 38 e 40 graus. Né? 40 graus é a temperatura perfeita. Aí o que acontece? Se você pegar a água e colocar 40 graus dentro da vagina artificial, ela não vai ficar 40 graus no interior, porque quando você coloca água quente, ela perde calor para as paredes da vagina artificial, ela vai ficar mais baixa. Então, você coloca sempre a água mais quente. Então, recomenda-se que você coloque a água a 50, 52 graus. E aí, depois, você, quando ela tiver contato com as paredes da vagina artificial, ela vai acabar ficando numa temperatura de 38, de 40 graus, vamos dizer, a temperatura ideal do interior da vagina artificial. Tá? Para que, quando o animal introduz o pênis, ele entenda que ele está fazendo isso na fêmea. Né? A gente engana ele, né? Faz ele de bobinho, ele pensa que ele está cobrindo a fêmea, mas na verdade ele está fazendo a introdução do pênis na vagina artificial e o sêmen sendo coletado no tubo, sendo depositado no tubo. Tá? Então, a temperatura é sempre mais alta do que a temperatura que você quer que fique na parte interna da vagina artificial. Então, a gente sempre tem que controlar a temperatura, a gente põe o dedo lá e verifica se a temperatura está fria, né? Ou se está muito quente. Não pode estar muito quente porque pode machucar o pênis do animal. Tá? Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Okay? Bom, pessoal, lembrando que o formulário, ele está nos comentários já para vocês assinarem a lista de presença. E, infelizmente, a gente não pode responder mais perguntas, mas nós agradecemos a professora Mabel pela disponibilidade e pelo conhecimento compartilhado e pela excelente palestra, que teve muitos elogios, e gostamos muito, e temos certeza que os ouvintes também ficaram satisfeitos. Ficamos muito felizes com a presença da senhora e de todos os ouvintes que estiveram aqui. E lembrando mais uma vez que a palestra das 7 horas foi transferida para amanhã, às 4h30, e já que hoje à noite não terá palestra, o Geron indicou uma palestra às 7 horas para a gente, que também vai ocorrer no YouTube. Na verdade, vai ocorrer às 16 horas, com o tema acrobustite em touros. Então, quem tiver interesse, é gratuito também, é só entrar lá no canal do Geron e assistir às 18 horas. Bom, Mabel, muito obrigada. E também vamos disponibilizar as nossas redes sociais para vocês seguirem, e a rede social da professora, para quem tiver interesse. Está aí, logo abaixo. Gente, e o e-mail dela também. O Instagram tem pouco mais de um mês, então eu nem sei mexer direito. Então, se eu demorar de responder qualquer coisa, é porque eu estou aprendendo a mexer ainda nessa plataforma. Tá? Pronto, professora, muito obrigada por hoje. Eu agradeço a você. A palestra foi muito boa. E agradeço também a todos que interagiram aqui conosco e que elogiaram nossa palestra. E aguardamos vocês até amanhã. Obrigada a todos. Obrigada, professora. Bom dia. Tchau, gente. Tchau.